Boa noite, eu queria falar um pouco, como eu falei da questão da saúde da mulher e o câncer de mama, eu queria falar sobre a psiquiatria e os pacientes oncológicos também, emendar um pouco com isso, né? Entre os mecanismos de ação é muito comum a depressão, ansiedade, que muitas vezes são negligenciados em prol de... Negligenciados talvez seja uma palavra muito forte, mas e pejorativa, né? Mas deixados de lado, já que o foco principal do paciente e dos médicos, oncologistas, enfim, é o câncer, a neoplasia, enfim, e pode ser deixado de lado, né? Eu queria só atentar um pouquinho ao fato de que muitas dessas condições, por exemplo, o câncer de pâncreas, costuma dar muita depressão. Se estipula que seja pela maior produção das células cancerígenas, né, de interleucina 6, né, que está associado. E como já se sabe, né, é um mediador inflamatório, né, e se sabe o componente inflamatório que a depressão tem, por exemplo, também na obesidade, no tabagismo, tem esse fator também. Também alguns casos de CA de pulmão, tu vai ter por outros mecanismos, também a depressão por hiponatremia, tá? Que é uma coisa que a gente sempre tem que dar uma cuidada, pedir nos exames, cuidar com a questão da carbamazepina, oxicarbamazepina, vale a pena dar uma cuidada nisso. Alguns pacientes que usam, em alguns já tive casos com inibidores da recaptação de serotonina, mas enfim, é um câncer que evolui e seria esse um dos principais motivos da alteração psíquica, né? Tem outros que podem secretarem hormônios neuroendócrinos, né, que se assemelham ao PTH, né, fazendo ou hipercalcemia, tá? E isso também levando a uma desregulação da questão psíquica, né? Sem falar, é claro, né, que dependendo do câncer, muitos sintomas psicogênicos, tá, pode ser confundidos com a própria doença orgânica em si, ou com o estado de gravidade, enfim, pode ocorrer essa confusão entre os pacientes e mesmo entre os médicos, né? Então vale a pena a gente investigar bem, esclarecer, pedir uma ajuda de um psique, né? Nessas situações acho fundamental, né? E só queria fazer esse adendo. Além, a gente não pode esquecer, por exemplo, do câncer de mama, né? A questão da feminilidade que está muito ligada ao seio, depois a reconstituição é importante, a questão estética, e essas outras condições que a gente tem que cuidar e atentar para a vida do paciente, que às vezes causam mais sofrimento do que a própria dor ou, enfim, a própria condição em si da, da questão oncológica, né? Então, acho que eu fazer esse adendo.